Vamos lá então. Boa noite, bem-vindos ao nosso Café para Despertar e continuando aí a, a nossa, eu ia falar trilogia, mas isso vai além, né? Vai ser mais do que nossa sequência sobre o livro da Metafísica da Saúde, né? Que a gente vai explicando aqui aos pouquinhos como é que isso acontece, né? Da onde vem e como é que funciona. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mente como um aparelho realizador. Uhum. Como no vídeo da semana passada a gente explicou sobre a questão de consciente, inconsciente e no desenrolar das lives, né? Semana após semana após semana a gente vai fazendo mais sentido por que a gente está falando essas coisas, né? E hoje, por exemplo, a gente vai ter que trançar essa ideia, né? Vai ter que remeter ao conteúdo da semana passada, que a gente vai falar de consciente, para poder fazer essa conexão, para não ficar tão perdido, né, sobre o que a gente está falando. Então é importante conferir lá no canal os vídeos para poder conseguir acompanhar de uma forma mais assertiva, para entender o tema de forma mais assertiva, né? Porque a gente está, como é que se fala? Fazendo uma construção e aí, para ligar todos os pontos, tem a nossa playlist com todos os vídeos dessa sequência. Exatamente, porque a gente está reduzindo o livro, né? Tá, como é que se fala? Não é reduzindo o livro, é Dividindo. dividindo ele em pedacinhos para a gente ir mastigando e digerindo de uma forma mais leve, porque é um conteúdo denso, né? E cada live a gente tem várias outras ideias de outras lives, de outros vídeos, porque é muita informação. E para muita gente fica é muito difícil, porque é um conteúdo completamente novo. Então é importante acompanhar os outros vídeos para que seja mais compreensível o que a gente vai falar hoje. E hoje é como a Lívia falou, a gente vai falar sobre, continua falando sobre a mente, né? Mas como um aparelho realizador, a gente vai explicar de uma forma mais pontual como que a mente é um aparelho realizador, como que um pensamento transforma e cria, como que a gente é co-criador, né? Como que a gente pode ser uma ferramenta de Deus, como muitos falam, né? Porque se a gente co-cria, a gente tem que estar junto com Deus, né? Obviamente a gente já explicou, somos todos um, a gente tem Deus na gente, então por isso também que a mente é um aparelho realizador, mas vamos entender com um olhar mais de física quântica, com um olhar mais de metafísica, né? Mais científico. E aí, o que tem a nos dizer? E vamos começar então falando um pouquinho que se a gente vai realizar alguma coisa, a gente precisa antes entender onde que a gente está, né? Onde é que a gente vive? A gente vive aqui, né, na terceira dimensão, onde a gente trabalha a fisicalidade, né? A gente está aqui hoje num corpo físico e essa realização acontece dentro dessa realidade, né? Que é conduzida pelo nosso consciente. E isso a gente já falou um pouquinho na semana passada, na última live, né? O que que é o nosso inconsciente e o que que é o nosso consciente? Qual o papel de cada um? E o papel do consciente é justamente isso, né? É essa parte de realizar, de criar a realidade onde a gente vive. Então, é a partir disso aí, né? Então, a gente pode até, vou trazendo aqui, já começar a trazer um pedacinho, alguns trechinhos, né? Como a gente sempre faz. Então, seus atributos são manipulados por ele, no caso, a realidade, que refletem a realidade interna do corpo físico e a externa em relação ao nosso ambiente. Então, essa nossa consciência, né, essa mente consciente, ela é o aparelho que faz isso, que ela reflete a nossa realidade interna, que é aquilo que a gente cria dentro da gente, e também o meio onde a gente vive, que é esse externo, que é aquilo onde a gente convive.
né? Então, essa é a nossa realidade, né? É o dentro com o fora. E é como tudo isso conversa, como tudo isso funciona junto. Uhum. Porque, rememorando da última live, o nosso inconsciente, ele carrega milhares de informações. Uma informação que está, inclusive, no coletivo, né? E a parte da consciência, ela faz a tradução dessas informações, tanto do que vem do externo, material, quanto do que vem do interno, que acessa subconsciente, inconsciente, essas informações. Quando acessa, né? Porque a gente já viu que não é tão fácil acesso assim a todo esse material, mas é possível. Porém, na questão do meu mundo interno, o meu consciente ele vai traduzir em palavras, em gestos, em comportamento, em atitudes, aquilo que ele percebe que vem do subconsciente, do inconsciente, e inclusive o mundo que eu vivo, o mundo que eu vivencio, ele é minha percepção, porque é a tradução que o meu consciente faz das percepções que eu tenho sobre esse ambiente em que eu vivo. Então a gente pode praticamente dizer que cada um vive em um mundo, cada um tem o seu mundo, né? Tendo em vista que a forma que eu percebo as coisas, inclusive cheiros e paladar, a gente já sabe que nem todo mundo percebe o chocolate com o mesmo sabor, o cheiro da mesma forma e mesma intensidade. Então, só por essa sutileza dessas diferenças, a gente já vê que o meu mundo ele vai ser diferente do teu, porque a minha forma de perceber esse mundo é diferente da tua. Então, a gente pode dizer que cada um vive num mundo e todos os mundos formam esse mundo em que a gente vive junto, misturado, né? E isso é uma tarefa da mente consciente, né? Como um aparelho realizador nesse sentido, de tradução, de shift dessas informações, e de acúmulo também da informação, né? Porque se o meu consciente ele percebe o externo, então é aí que vai trazer esse material para que vai fazer parte do meu inconsciente, né? E aí é o inconsciente que manda as mensagens para o consciente a partir das experiências registradas pelo consciente. Então eles estão ali sempre fazendo esse intercâmbio. O que o meu consciente registrou, que ficou Arquivado. arquivado lá no inconsciente, e quando eu recebo algum estímulo, desencadeia uma reação, desencadeia uma memória, desencadeia, né? Aí vem também toda a nossa parte fisiológica, que a Marina sabe falar até um pouco melhor, de química mesmo também, que é tudo, né? Aí vai desencadear a forma como a gente sente, as nossas reações, percepções, um ambiente, né? Duas pessoas chegam num lugar da mesma maneira, juntos, mas um pode ter uma experiência boa, uma percepção boa daquilo ali, e outro pode ter uma experiência, uma percepção ruim. Porque os estímulos registrados lá no inconsciente, de acordo com a sua história de vida, pode ser diferente. Uhum. Então, por isso que a realidade para mim naquele espaço é diferente da realidade da Marina lá naquele mesmo espaço. Então, por isso que a gente fala que é a mente que é o nosso aparelho realizador, né? Que E por vai isso, definir e as por nossas isso percepções. E por isso que é importante a gente respeitar as diferenças e as percepções diferenciadas, né? Por isso que a gente não pode partir do pressuposto de que tudo é muito óbvio e tudo segue uma mesma lógica. Porque eu tenho um histórico, uma experiência de vida do qual, com base nisso, eu estou criando a minha realidade. Eu estou criando a minha história. Então é importante a gente perceber essa sutileza, esse detalhe importante, que isso faz grande diferença numa transformação. Por exemplo, quero melhorar o meu relacionamento com alguém, quero melhorar o meu relacionamento comigo mesmo, quero melhorar a qualidade de vida, né? Tudo isso ele chega, ele vai participar desse estudo, vai estar incluído nesse pacote, entender isso aí, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com base em pré-julgamentos, com base na nossa história, naquilo que a gente vivenciou. E começa a dar palpite na vida alheia, começa a dar palpite no marido, na vida do marido, porque por mais que ele seja teu marido, você tem que respeitar que ele percebe as coisas diferentes, que ele tem um ritmo diferente, que ele tem uma realidade diferente, ele vive,
no mundo. A gente até às vezes fala, nossa, ele tá vivendo o mundinho dele, e isso é verdade. Porque a gente tem histórico diferente. Por mais que vocês estão agora 50 anos juntos, mas teve 20 anos, né, cada um vivendo a sua família, a sua história individualmente. Então a gente tem que começar a perceber que existe isso, né? Que existe essa diferenciação e que aí a partir de como entendendo que como a consciência funciona, o inconsciente funciona, a gente pode, quem sabe, começar a fazer diferente, né? É. E esses registros lá dos primeiros 20 anos, com certeza, eles são muito mais relevantes na forma como você constrói a sua realidade do que aqueles que veio nos anos seguintes, né? E ainda vou além, né? Lá da primeira infância até lá os seus 12 anos são os principais registros, né? E outra coisa também, em relação à forma como a nossa consciência percebe, como a nossa mente trabalha, ela também não distingue o que é real daquilo que é irreal, né? E aí, por exemplo, e aí que vem, né, dos estímulos que ela manda. Então, por exemplo, eu recebi um estímulo, tô ali assistindo um filme, né, o filme de terror. Eu sei que aquilo é um filme, que são atores, que aquele sangue é de mentira, mas eu vou sentir medo. Então, a nossa mente não consegue distinguir, ela vai mandar ali um estímulo, uma reação, né, de proteção. E tudo também está relacionado à nossa sobrevivência, né? Então, eu vou lá, vou me proteger, né? Não, ai, tô com medo, a gente tapa o olho, ali se esconde, né? Porque a gente quer se proteger, a gente se sente ameaçado também, mesmo sabendo que é mentira, mas a mente, ela vai identificar aquilo como uma ameaça e vai né, fazer reagir de alguma maneira. É que essa parte do consciente, ele é mais palpável e é uma função mais cerebral, né? E o aparelho, o órgão, cérebro, ele é burro. Eu já falo isso em outras lives, inclusive, por isso que a gente às vezes repete padrões e, enfim, não consegue quebrar alguns bloqueios, porque se a gente se deixar levar pelo organismo, pelo corpo físico, enfim, o cérebro, ele é burro. Ele interpreta as coisas de forma errada. Então, a nossa ansiedade é um exagero do nosso cérebro, que vê que uma possível situação é. Nossa, a gente começa a produzir tanto hormônio, né, tanta adrenalina, que daí a gente se trava, a gente tem uma síndrome do pânico, tem uma crise forte de ansiedade, porque o nosso cérebro ele não consegue sair do mundo imaginário para o mundo real. Para ele, simplesmente tu percebeu se, dependendo do teu grau de compreensão sobre a tua existência, tu pode elevar esse grau de preocupação ou tu pode, né, trazer a tua ansiedade para baixo falando para o teu cérebro. Não, isso não é tão grave. Né, verbalizando literalmente, não precisa mandar tanta adrenalina que eu não tô em luta, não tô na fuga nesse sistema de sobrevivência. Calma, faltou dinheiro, mas a gente vamos pensar para resolver, por exemplo, né? Mas se tu alimenta essa viagem do teu cérebro, mais tu produz hormônios, mais tu tem crise, porque o teu cérebro tu tem que estar muito em vigília, né? Aquela famosa frase orai e vigiai, porque se tu se deixar levar pelas reações fisiológicas, a gente entra em transe, a gente entra em parafuso, justamente por causa disso, porque o consciente ele é uma função muito mais orgânica, mais ali do cerebral de percepções, né? Sexto sentido, sexto sentido, dos 6 sentidos, como a gente falou na live anterior, e se a gente se deixar levar única e exclusivamente por isso, a gente vai ter equívocos. Porque o nosso cérebro tem essa função, é um computador, ele sabe muita coisa, ele faz uma tarefa importantíssima, que é nos manter vivo, porém, ele ainda não distingue, né, o que tu tá criando mentalmente ou o que realmente está existindo na tua frente, se tem realmente um jacaré que vem te comer, ou se é um medo que tu tá criando, porque pode ser que eu não passe na prova e minha vida tá arruinada. No vestibular, por exemplo. E tudo que ele faz é balizado por aquela questão da sobrevivência, da proteção, né? Uma vez a gente precisava, sei lá, caçar para ter alimento para sobreviver.
E hoje em dia a gente precisa ganhar dinheiro para comprar comida. Então, se a gente se vê numa situação sem dinheiro, a gente se vê numa situação de ameaça, de ameaçar nossa sobrevivência. E aí isso gera ansiedade, isso vai gerar depressão, isso vai gerar frustração, isso vai desencadear outras coisas. Então, a nossa forma de criar a realidade é sempre balizada por essas formas que a gente cria de se proteger e de se manter vivo, né? Que é Isso primitiva, a né? gente Que vai. são questões E, primitivas. Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que se conhecer muito bem para conseguir perceber até que ponto isso é fato na minha existência, no momento agora, ou é uma criação da minha mente por um medo, por uma tentativa de proteger por uma possível ameaça. Porque às vezes, na maioria das vezes, são possibilidades, não é algo, não é fato concreto. Crises de ansiedade que eu vejo em consultório, depressão, a maioria das coisas elas acontecem mais num campo imaginário no meu mundo. E aí é acaba porque caindo nessa, nessa, nessa perturbação pelo meu mundo imaginário. Então é bom a gente, né, ter mais certeza do que a gente está pensando e sentindo e vivendo, né? E aí, isso tanto é verdade porque só imagine a possibilidade de você, vamos lá, sei lá, vamos manter essa linha aí, né, do dinheiro como fonte de renda para manter a sobrevivência. Então imagine que você fez uma cagada no trabalho e se sente ameaçado de perder o trabalho. Você vai ficar em desespero, você vai ficar ansioso, você vai ficar se sentindo mal, porque se eu perder o meu trabalho, eu vou perder o meu rendimento, eu vou perder o meu sustento, eu vou perder meu alimento e eu vou ameaçar, me colocar em ameaça. Então, você tem um emprego, você não perdeu o emprego, você imaginou, você criou na mente uma possibilidade, né, uma realidade imaginária, hipotética, e que isso já desencadeou, já começou a liberar ali todos os hormônios e tudo, para te colocar nessa situação de alerta, talvez, né? E o medo às vezes faz isso, coloca a gente em situação de alerta. Então, o medo, né, ou ameaça, acender um sinal. O que está acontecendo, né? Então, não é só num filme, mas quando a gente cria possibilidades que não existem, elas podem se tornar reais ou não, né? E aí, por isso que a gente fala que a mente cria realmente a nossa realidade, ela tem essa capacidade de realizar. Porque se eu me sentir tão ameaçada, eu posso ficar tão acuada que eu vou acabar me rendendo ou me entregando e perdendo meu emprego de fato, Que daí eu vou né? Então a começar a gente assumir comportamentos que vai confirmar essa minha crença de que eu iria ser demitida. Então eu tenho tanto medo que eu acabo me sabotando, eu acabo faltando emprego, fico doente, inclusive por esse medo, daí acabo sendo demitida. E acho que isso é uma confirmação. Eu sabia, era uma intuição, só que não é. É que tu viveu tanto aquilo, tão intensamente, que aquilo vai se tornando realidade. É exatamente o nome da live de hoje. A mente é um aparelho criador. Por mais que o cérebro ele tenha essa limitação, a mente ela não se limita ao cérebro. A consciência, sim, ela está mais vinculada ao cérebro, mas existe ainda subconsciente e inconsciente. E tudo isso junto a gente vai criando o nosso mundo. Tem nossos memórias, registros de ancestrais, antepassados, da nossa, né, da própria vida atual, né, da tua primeira infância, que são memórias super fortíssimas dentro da gente, que é onde vivem a maioria dos nossos traumas, né? Enfim, aqui tem uma parte que é importante falar, que o universo mental ele não se restringe a imaginar somente, né? Não é só questão de imaginar o mundo que eu vivo ou a criatividade, enfim. A sua finalidade é tornar sensoriais e palpáveis os programas que a consciência estabelece como verdade e nos quais acredita, que é o que a gente está falando até agora, é como eu percebo e traduzo o mundo que eu vivo, com base nas sensações do que o corpo nos traz.
né? E ela vai fazendo essa tradução dessas informações a partir da consciência, né? As experiências vividas são produtos da manipulação feita por você de seu aparelho mental. Vivemos de acordo com o que acreditamos e estabelecemos como verdade para nós. Sendo assim, se não temos uma vida agradável, basta reformular nossas crenças para alterar o curso da existência. Porque o que que acontece? Muitas vezes, se não todas, né, como psicóloga, eu posso eu arrisco a dizer que 90% da nossa sensação de desgraça, de vida medíocre, ou miséria, ou tanto faz, são criações nossas. São crenças que a gente estabeleceu. A gente acredita que é verdade absoluta que eu estou em sofrimento. A gente, como é que eu posso explicar? A gente transforma isso na nossa realidade, né? Como a gente estava explicando agora. A Com gente ba... cria a crença com base nas nossas experiências e, a partir disso, transforma essas crenças em realidade. Ou melhor, a gente passa a viver, levar uma vida conduzida por essas crenças, né? Elas se tornam as regras do Exato. jogo da vida que a gente leva. A tua lei, Então, né? As tuas leis da tua vida íntima, né? Eu, Marina, tenho leis diferentes das tuas, né? Eu acredito, as verdades que eu carrego, que eu acho que é certo e errado sobre o mundo, é diferente da tua verdade. Então é isso que é a partir disso que eu construo o mundo em que eu vivo, né? é com E base naquilo que a gente acredita e que isso é o que gera a nossa percepção do mundo. E aí, lá no início da conversa que a gente falou, ok, a gente chega juntas num ambiente, numa festa. Para mim pode ser bom, para ela pode ser ruim. E isso vem com base naquilo que ela acredita. Não, porque esse tipo de pessoas não acho legal. Não gosto desse tipo de gente, não gosto desse tipo de música. Ah, não, mas eu gosto, para mim tanto faz. Então, isso já é uma crença, é um preconceito que eu criei com relação àquele tipo de pessoa, aquele tipo de música, aquele tipo de comida, aquele tipo de ambiente. Ah, não, porque eu não gosto de ambiente fechado, eu só gosto de frequentar lugares abertos. Pronto, isso já vai gerar um tipo de experiência positiva ou limitações. negativa. E limitações, porque tu não vai se dar a chance de vivenciar aquilo, né? E tu ter novos registros. Porque o que é muito importante na nossa existência é a gente ter experiências, para a gente aumentar a gama de possibilidades, o leque de possibilidades de enxergar as coisas com várias perspectivas. Né? Por exemplo, eu estudei a psicologia e estudar várias teorias e entender o ser humano por várias perspectivas tipo trocar o óculos. Né? Eu tenho esse que é meio grau, aí eu vou trocar por um outro modelo, e eu vou enxergando o mundo de formas diferenciadas, mas que são verdades. Elas compõem um todo. Então, experienciar várias coisas te traz mais possibilidades de criar uma vida mais satisfatória, menos limitadora, né? Uma questão de menos sofrimento. E, enfim, a gente tem que, definitivamente, a gente tem que explorar nossas crenças para identificar de fato por que eu continuo andando em círculos numa insatisfação pessoal. E você é o único responsável. Aqui a gente cai na primeira ou na segunda live do programa. Lá, 2 meses atrás. Você é responsável. Tem que trabalhar a autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade. A gente tem que parar de achar que é o outro que me fez sofrer. Eu dei permissão para que ele tivesse esse poder sobre mim. Porque Até eu que acreditei no que ele falava, talvez. eu No que ele deixei fala. isso me atingir, Isso. né? E é a forma como aí é o que ela fala, né? As crenças que vão criando as regras da forma como eu enxergo o mundo, Como eu né? traduzo a minha vivência. E eu vejo, por exemplo, né, nas constelações, muitas pessoas que vêm, eu tenho tal padrão, eu repito tal padrão e é por causa do meu pai. Né? Mas muitas vezes ela não se percebe também ali dentro desse sistema como responsável por algo. Por, Né? for, Então eu por, gosto permane por manter o padrão.
por exemplo, por É, reforçar um padrão, né? é. E aí eu gosto muito de trabalhar não só usando o sistema familiar como justificativa para aquilo que acontece, mas também trazendo esse olhar, que é como ela falou, de trocar o óculos. Não, vamos olhar toda essa situação sobre uma outra perspectiva, né? Eu enxergo sempre, assim, é como a gente tem uma luz na escuridão e a gente enxerga somente ali onde a luz está iluminando. E tem todo o resto, tem todo aquele outro, tem 360 graus de possibilidades, mas a gente só enxerga onde a luz está guiando. Então, quando eu começo a aumentar o foco da minha lanterna, né? Isso vai se expandindo até que isso se transforme num farol, que ele vai girar, ele vai iluminar todos os lados, não ao mesmo tempo, porque não é assim, a gente não consegue perceber tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa olhar de vários ângulos. E quando a Uhum. gente começa a aprender a olhar de diferentes ângulos, né? Se posicionar do lado de fora daquela situação que está incomodando, para entender e considerar todas as possibilidades, aí a gente começa a brincar com isso aqui, tudo que a gente está trazendo aqui. E E aí é a esse gente. é o nosso propósito. Exato, e é a partir daí que a gente recria a nossa realidade, a gente cocria situações, a gente sofre menos, a gente se liberta de tantas amarras que nós mesmos botamos na gente, com base nas nossas experiências, que muitas vezes realmente são extremamente traumáticas. A gente não pode negligenciar que existem casos que geram um distúrbio tão grande que altera até a química cerebral permanentemente, que altera o DNA de uma forma permanente. E que a gente tem que intervir com a medicina, com a medicação, com terapia, psicologia, psiquiatria, enfim, e não só no campo mental ou energético. Então, o que que acontece? É lindo a gente saber que a gente tem poder sobre a gente e nosso mundo e nossa realidade. A gente só precisa despertar, mais uma vez aí tá a ideia do nosso nome, Café para Despertar, e a gente trazer esse conteúdo. Porque é libertador a gente descobrir que a gente tem total o livre-arbítrio e o poder nas nossas mãos para que a gente transforme a nossa vida para algo melhor e mais construtivo, que se torne algo mais construtivo e que seja benéfico para todas as partes, universalmente, para quem está junto de mim, para mim mesmo, para a natureza, como a gente já falou outras vezes. Tem que gerar um impacto não de forma egoísta, não egocêntrica, mas sim universal. Porque quando eu. E também tem aquela ideia que quando eu curo os que estão próximo de mim, né? Eu curo a natureza que está em volta de mim, porque daí eu vivo com mais harmonia e mais amor. Então eu vou trocar o quê? Energia só coisa boa. Né? Então eu vou curando quem vai passando pelo meu caminho também. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar pelo nosso mundinho. E começar pensando nessa nova perspectiva que a gente está trazendo aqui, de que existe essa possibilidade, né? De que a mente ela é um aparelho criador, nesse sentido de que tu experienciou um trauma, mas a possibilidade não se limita a essa vivência. A gente pode ressignificar, né? E trabalhar a partir disso para que tu recrie, né? Adicione novas informações que tragam mais prazer para que tu vá virando a chavezinha, né? Saindo desse sofrimento. Aqui É, até fala assim, ó, do livro: entre a lucidez do eu consciente e o mundo material existe a mente, né? Entre o consciente, como a gente está falando o tempo inteiro, existe essa mente que trabalha. Os estímulos recebidos passam pelos órgãos dos sentidos para depois serem interpretados pela mente. Ela transforma estímulos em percepção, que é como a gente vem falando, né? Pode-se dizer que a realidade externa é um produto da mente. Claro, porque se a gente faz essa tradução da informação que nossos sentidos recebem, né? Eu estou criando isso dentro de mim. Porque o tato que eu sinto da mesa que eu estou tocando agora, eu posso dizer que ela é macia, mas chega uma outra mão que ela é de um trabalhador braçal que não usa luvas, ela vai dizer que essa mesa é meio áspera, né? Porque né, o tato dele não é, enfim, tão bom, porque a mão dele está prejudicada, digamos assim. A percepção dele é diferente da minha através do tato. Então, assim, a minha mente vai criando. Não, essa mesa, eu traduzo ela como áspera.
mas a Marina traduz como macia. Então a gente vê que a realidade ela está sendo criada na nossa mente com base de como ela percebe, traduz essa percepção do corpo, né? Mais alguma parte aí que tu gostaria de ler? Sim, e falando também um pouco além, né, que a realidade externa ela é um produto da mente, né, e vai além só do tato ou do ambiente, né, até a própria solidez da matéria também está relacionada com a forma como a gente percebe as coisas em si, né, por exemplo, essa caneta, essa caneca aqui, né, a gente percebe ela como algo sólido, mas ela é formada por partículas que, né, que entre elas tem muito mais espaço vazio do que espaço sólido, do É os que átomos espaço sólido não, né? Do do que que elas matéria? não do que matéria, elas não são assim coladinhas, né? Elas têm espaço, né? Então o que a gente percebe aqui, o que a nossa mente interpreta é uma densidade dela, é a forma como ela se apresenta. Mas a gente não percebe, por exemplo, os espaços vazios, Uhum. né? E isso também é conduzido pela nossa mente. Então, é a forma como a gente também interpreta isso, né? A gente percebe, né? O que que a gente percebe mais? A quantidade de vazio ou a quantidade de preenchimento, de solidez? Então, a gente está vinculado a essa solidez, né? Por isso que a gente fala que a gente vive aqui nesse mundo material, porque a gente não consegue perceber a nossa mente. Aí entra também a questão de inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo diz que a gente não pode atravessar uma parede, por exemplo. Mas, se a gente se libertar um pouco desse conceito de que, olha, eu não posso atravessar uma parede porque ela é dura, porque é matéria, a gente pode começar a pensar em outros tipos de corpos que também existem, né? Só que nós estamos aqui, beleza? Mas é possível? É possível. Se eu tenho outros corpos energéticos também, por que que esse outro corpo energético não pode atravessar uma parede? Por exemplo, né? Não estou falando que seja assim, mas a gente está limitado a pensar também aqui dentro dessa matéria, né? Porque a nossa mente está construída, nossa consciência está construída aqui dentro dessa realidade, que ela também é construída por um inconsciente coletivo, que vai um pouco além só de tudo aquilo que a gente Que compartilha a mesma realidade material. é, que vai um pouco além daquilo que a gente gostaria de acreditar às vezes, né? Nossa, seria muito legal atravessar uma parede, já pensou? Seria melhor ainda, eu tava falando esses dias com o Felipe, se eu pudesse, com a força da mente, simplesmente me teletransportar. Vou lá pra casa da mãe, volto pra cá. É, Mas, né, vai saber, em outras dimensões, outros corpos, existe essa possibilidade. Então, para encerrar a live de hoje, eu vou ler esse trechinho final. Que essa concepção da mente, ela não é recente. Pode parecer, tipo, algo muito recente, ou é porque física quântica é algo mais recente, mais novo, mas não é, né? Ela compunha os profundos conhecimentos de alguns círculos esotéricos que se mantiveram restritos a uma caça de pessoas selecionadas, porque existia muito preconceito também, né? Para se falar dessas coisas, achava-se que era, imagina, loucura. Também faz parte do antigo hinduísmo e do budismo. Então, grandes pensadores dessas religiões, desses grupos, já verificavam essa questão da mente criadora, né? E o próprio Buda, ele, ao perceber que a mente era uma causa do sofrimento, da dor e dos problemas humanos, deu sua contribuição criando exercícios para educá-la, como a meditação, né? Que ele, inclusive, viveu muito tempo no estado de meditação e teve total controle sobre a sua existência, literalmente. Não comeu, enfim. Pra gente ver que é real, existe, tá aí, e os nossos sofrimentos nós estamos criando, nós estamos alimentando, nós estamos apegados. Talvez a gente só se reconheça dentro dessa identidade. A Marina que tem depressão, a Lívia que tem síndrome do pânico, o fulaninho que é diabético, e aí a gente não se desapega disso, né? Porque a gente se reconhece dentro disso, é a mim, faz parte da minha identidade, talvez por medo
de se Que acaba despersonalizar, aceitando essa aceita, realidade. acomoda e alimenta isso. E sofre a É. vida inteira. E muitas vezes tomar um remédio pode parecer um caminho mais, uma solução mais prática. Também é difícil tomar remédio, porque, né, se a gente falou que toda essa consciência ela gera estímulos, né, e gera uma química no nosso corpo, essa medicação ela vem para regular essa química. Então, Ela te limita mais também, né? artificialmente, exato. E é tão difícil acertar, né? Quando a gente fala de medicação para tratar dessa parte, é tão difícil acertar. E por que não a gente também buscar, né, de uma forma consciente, fazer esse A tua trabalho em cura. paralelo? Em paralelo, Aham. uma coisa não exclui a outra, mas os dois juntos se ajudam muito. É, tu trabalhar na tua cura. É claro que se tu tá num estado mais avançado, que tu tá com números desregulados de hormônio, de produção de hormônio, enfim, vai ter que ter o apoio da medicina com a medicação. Mas em paralelo, tu vai trabalhando a tua espiritualidade, a tua energia com meditações, atividade física, alimentação adequada, e vai chegar num ponto Às que vezes tu. é só uma vitamina que falta, né? E aí tu se alimenta corretamente, e aí tu vai desmamando, o que eles falam, né, da medicação, e aí quando tu vê, tu simplesmente assumiu de novo o controle sobre a tua saúde, tua vida. Então por isso que é aí que está o ponto-chave desse livro, por isso que se chama Metafísica da Saúde, que ele explica até quando, até onde a gente está criando a nossa própria doença, até onde nós mesmos estamos nos adoecendo. Até onde não criamos o tal do coronavírus também para alguma necessidade que a gente tem íntima nesse sistema coletivo, nessa questão coletiva. E aí eu vou além, ouvir, né? Não é caso conhecido, mas ouvi de pessoas que estavam em reclusão total, sem contato com o externo, e ficaram doentes. Até que ponto o medo de ficar doente não deixou essa pessoa doente? E ao mesmo tempo, pessoas que, né, estão se cuidando razoavelmente bem, mas, né, Estão contraindo o e não, vírus. e não adoeceram, por exemplo, vão para a rua e tal, Sim, faz ali sim. o mínimo e não adoecem. Uhum. Então, até que ponto, né, a mente também não é uma forma de se precaver de doenças e de até, né, dessa própria pandemia aí que a gente tem vivenciado, né? Então, a forma como a gente lida com isso, com respeito, não é chutar o balde e também não é cair no medo, não é se render ao medo, mas é ser responsável. Ok, tá rolando uma parada sinistra, tá. Eu vou fazer minha parte, né? Então, quando a gente tem a consciência de que precisa fazer a sua parte, já é alguma coisa. Agora, se a gente se deixar levar pelos outros, oba, oba, a gente não tá Tu não tá no pensando vigiar. por si. Exato. Uhum. Então, Tu vai viver né? a vida que os outros estão definindo para ti. Isso. E se tu Então, se rende ao medo, tu paralisa. Aí tu tem uma síndrome do pânico, tu entra em crise, enfraquece a imunidade também. com É um certeza, outro fator, né? com certeza. Então, para a live de hoje era isso. É um assunto denso, pode ser perturbador para algumas pessoas, né? Porque não é algo comum. Eu tenho visto mais estudos sobre essas questões, mas ainda não é algo que eu posso me reunir com 20 pessoas. Eu acho que talvez uma entenda um pouco sobre isso. Ainda a gente tem preconceito para falar sobre isso, mas se a gente ainda sofre doenças e problemas que são tão antigos, como que a gente não resolveu, talvez a gente possa abrir o olho para esse novo que pode estar ali a solução, né? Vamos tirar um pouco essa questão de preconceito, porque se não estamos conseguindo resolver, vamos tentar tirar um pouco essa questão de pré-julgamentos e julgamentos e Vamos se, trocar a lente dos exato, óculos troca o aí. óculos e vamos tentar uma nova alternativa
que literalmente é alternativo, né, aos olhos da religião Sim, católica, também. o judaico-cristão e blá blá blá, que a gente vê que é o que comanda as regras do mundo, foram as religiões, grandes religiões, né? A gente sabe disso. Então, Pautadas no medo, mais uma vez, uhum. né? Mas enfim, isso é assunto para outro Então momento. vamos se libertar, vamos despertar aí, gente. E aí? E Se por hoje é tiver, isso, se né? tiverem alguma pergunta, podem fazer, deixem lá no comentário no canal, que o vídeo vai ficar postado lá no YouTube. Ó, por falar nisso, entra lá no YouTube, se inscreve, né? Para nos ajudar a entregar esse material para mais pessoas. Compartilha também com amigos e pessoas que vocês acham que possam gostar ou que se interessem por esse assunto. E nos ajude a entregar para mais gente, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai bem longe. E a gente está aqui compartilhando isso de coração, fazendo a nossa parte. É isso aí. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Semana que vem no mesmo horário.